Olá, pessoal. Muito bom dia nesta quarta-feira. Eu sou o Felipe Vilaco, para quem não me conhece, tá Levante. Estou com o nosso head de equities aqui da casa, Eduardo Guimarães. Bom dia, Eduardo. Felipe. Bom dia, pessoal. Pessoal, um dia um pouco mais negativo hoje, né? Todo mundo esperançoso, aliviado de ontem, mas o mercado é negativo, né? Lá fora as notícias não são boas, principalmente em relação à Turquia, uma corrida cambial por lá e uma não atuação do Banco Central trouxe muita instabilidade por lá, que é um país emergente, e acaba refletindo no resto do mundo, e principalmente em mercados emergentes como o Brasil. Também na zona do euro, uma atividade mais baixa que o esperado, foi de 55,5, o esperado era de 56,1. Então, isso trouxe uma certa tensão por lá. Lembrando que qualquer número acima de 50 por lá é um crescimento e abaixo disso é retração, gerou um pouco de tensão. Acaba tendo umas indas e vindas, né, Felipe, no exterior. Ontem um dia calmo, bom, hoje um dia nem tanto. E é importante, acho que 3 da tarde o dia pode mudar completamente, né? O que acontece às 6 da tarde? Exatamente. Hoje são 2 dias em um só, quando se fala em mercado financeiro. Às 15 horas de hoje, o FONC solta a ata, né? Com toda a decisão tomada na última semana e não estabilizar os juros. E o que vai acontecer com as próximas decisões, né? O principal ponto que todo mundo olha hoje é quantos aumentos de taxa de juros a gente vai ter. Se vai continuar com o plano inicial, que eram 3 altas durante todo o ano de 2018, ou algo mais forte, que pode, na prática, ser 4 altas durante o ano. Uma já foi, faltam 2 ou 3. Então, vamos ficar de olho. Às 15 horas, fecha a bolsa e abre uma nova. Então, vamos ficar de olho que hoje o dia vai ser bem movimentado. Que está começando meio negativo, né? Vamos mostrar lá a tela para o pessoal ver, né? A gente está vendo o índice futuro Ibovespa já caindo aí entre 1,20 e 1,30. Exatamente. E o dólar é uma ligeira alta aí de 0,45, perto aí de 3,67. Um movimento global esse da valorização do dólar, certo, Felipe? Exatamente. Não é só o real que perde, né? Não, exatamente, né? Na esteira de Turquia, e todos os emergentes têm essa valorização cambial, esse aumento da cotação. A gente pode ver hoje, o dólar está a 3,67 praticamente, 0,5% de alta, já voltando um pouco de ontem, né? Os mercados ficaram mais calmos ontem, principalmente com a ata do Copom, a atuação muito forte do Banco Central, que desde a última sexta-feira, quando anunciou pós-fechamento do pregão que ia atuar com 15 mil contratos, e deixou bem claro, se precisar, eu vou atuar mais, não tem problema. Então, ele passou uma certa credibilidade no mercado. Começou agora, mas daqui a pouco o movimento deve talvez se acentue, principalmente com a atuação do BC. Então, eu ia te falar, Felipe, você acha que é um movimento um pouco mais, assim, tem uma versão maior a risco, né? Independente aí se o Fed vai aumentar 3 ou 4 vezes, isso até se refletiu o risco país. A gente estava ontem discutindo aqui sobre a nossa posição em ações, né? E está um nível de risco um pouco maior. A gente tinha aí o CDS, que é o swap, né? Que é uma medida de risco aí para risco país para o Brasil. Era por volta de 170 pontos agora. Exatamente. Então, acho que isso se refletiu no mundo como um todo, né? Um ambiente um pouco mais volátil, um pouco mais de risco. E aí a gente vê esses dias caindo, subindo, positivo e negativo. Acho que essa tem sido a tendência, Felipe. Exatamente. Muitas informações no mercado, né? Foco nos Estados Unidos em relação à inflação e produção. Se o FONC vai fazer 3 aumentos ou 4. Uma situação geopolítica nas Coreias, que envolve os Estados Unidos. Uma situação geopolítica no Irã, que culminou na saída dos Estados Unidos do acordo nuclear. Uma questão também um pouco bagunçada na Síria, que teve uma participação de Israel, cria uma certa estabilidade, cria uma tensão no mundo, né? Os mercados ficam mais tensos, né? Isso reduz o apetite ao risco. As pessoas, nesses momentos de estresse, param de tomar riscos. Elas ficam mais avessas ao risco. É natural e dá para entender esse movimento. Isso acaba impactando, principalmente em países emergentes que estão em plena corrida presidencial como o Brasil. Não vai ter volatilidade, é algo natural. Isso deve se estender principalmente por todo o ano, principalmente até as eleições. Então... até nessa linha, antes da gente entrar nos destaques corporativos, tem uma pergunta aqui do Leonardo, né? Nessa volatilidade grande, quais são as ações mais defensivas? Eu diria, Leonardo, que assim, você tem que
olhar o beta das ações, né? Explicando aí para quem não sabe, o beta é o comportamento da ação em relação ao índice. Então, hoje, se o índice Ibovespa cair em 1,20, uma ação, por exemplo, de beta 2, quer dizer mais ou menos que a ação vai cair 2,5. Já uma ação, por exemplo, de beta meio, por exemplo, uma ação do setor elétrico, que é um setor muito mais previsível, quer dizer, quando é meio, quer dizer que num cenário de queda de Ibovespa de 1,20, a ação vai cair 0,6. Então, nesse cenário de mais volatilidade, de mais risco, o ideal é tentar pegar ações com beta mais baixo, quer dizer, que oscilam menos, né? Eu costumo dizer que, até curioso no Brasil, né, Felipe? Algumas ações, o beta é quando sobe, ele é mais alto quando cai, né? Diferente, então, é diferente. Lembrando aí os dias fatídicos aí de Joesley, a Ibovespa caindo 10, chegou a algumas ações caírem 20%, 30%. Então, o ideal nesse momento é você ter ações de empresas mais sólidas, mais previsíveis, de repente, dividendos, né, Felipe? Você fala um pouquinho, acho que é interessante. Exatamente. Acho que uma carteira formada por dividendos, principalmente. O que uma empresa pagadora de dividendos tem em comum? São negócios estáveis, né, que não precisam tanto de CAPEX, de investimento ao longo do tempo, que já estão estáveis e que distribuem muito caixa. É o caso, por exemplo, de Comgás, que é um monopólio natural. Ela não tem uma necessidade muito grande de novos investimentos, apenas um CAPEX de reposição para cuidar de toda a estrutura. Então, são esses segmentos que têm um menor beta, né? Tem uma volatilidade menor, são de suma importância. Setores já consolidados. Pode falar Itaúsa. Itaúsa acho que BB Seguridade e Itaúsa são as maiores empresas no IDIV, que é um indicador, é o Ibovespa das empresas pagadoras de dividendo. Então, nessa última mudança, né, do índice, a Itaúsa era em primeiro lugar, agora está em segundo, mas é uma das principais, né, e é a dona do Itaú, da Alpargatas e da Duratex. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda um e-mail para a gente que a gente vai responder e manda com o endereço, com a composição das principais ações do IDIV. Fique à vontade, pessoal. Porque, só lembrando, né, assim como no Ibovespa, a composição do índice ela depende do valor de mercado da empresa e de quanto as ações são negociadas. Então, em tese, quanto mais cara ou quanto mais sobe o preço de uma ação e mais ela é negociada, mais peso ela ganha no índice. Então, nessa última mudança do índice que começou a valer no começo de maio, agora a Vale é a empresa que tem maior peso no índice Ibovespa. Antes era o Itaú agora está em segundo lugar. Então, isso é importante, pegar as principais empresas, né, as principais ações e setores mais previsíveis. Por exemplo, o setor imobiliário é um setor visto com muito mais risco. Então, setores mais previsíveis, financeiro, acho que é um setor bom. Commodities é um setor mais difícil, como, por exemplo, Petrobras, que agora acho que é o nosso primeiro destaque aí corporativo do dia. É uma questão aí, vamos chamar assim, né, Felipe, política no meio, mas o governo, eu acho que nesse ponto foi bem. A gente está vendo os caminhoneiros fazendo greve, fazendo protestos aí por várias estradas aí pelo Brasil. O preço do diesel chegou a subir, óleo diesel, quase 50%, né, Felipe? 58% até ontem. Porque a Petrobras mudou a sua política de preços, né, de combustíveis, tanto gasolina quanto diesel. Alta do petróleo, alta do câmbio, não tem mais aquele combustível subsidiado pelo governo. E aí a solução, né, Felipe, foi a questão da CID. Você puder comentar um pouquinho? Exatamente, né? Ontem o Rodrigo Maia colocou no Twitter dele que a questão para reduzir o preço nas bombas de combustível nos postos ia ter uma redução da CID, né, que é o imposto que incide sobre os combustíveis. Isso reduziria o preço final para o consumidor. Em troca, o Congresso teria que aprovar um novo imposto para aumentar, vamos dizer dessa forma, a arrecadação com a CID. Então, para compensar, né? O governo, quando reduz esse imposto para baixar o diesel na bomba, para tentar mitigar, vamos chamar assim, essa questão dos caminhoneiros, ele vai perder a arrecadação. E daí, enfim, o governo, eu costumo dizer, a ânsia arrecadadora do Estado, né? Então, pagamos muitos impostos, então ele vai reduzir esse imposto aqui e aumentar outro ali, que seria a reoneração da folha de pagamentos. E voltando para a companhia Petrobras agora, ontem tivemos uma reunião com o presidente da Petrobras, que é o Pedro Parente. Ele afirmou, após a reunião, que não teve nenhuma direção para, de fato, mudar a política atual de preços, que a Petrobras, nas refinarias dela, ela altera o preço de acordo com a demanda e o mercado internacional. Então, ela não tem nenhuma interferência política. Segundo Pedro Parente, isso vai se manter. Mas a gente viu nas refinarias do preço do óleo diesel e da gasolina, e hoje também. Então,
temos que manter atenção. Pode ser em função do câmbio, que voltou um pouquinho nesses 2 dias? Pode ser. Pode ser interferência política? Pode ser. O mercado tem achado que isso é uma interferência política. Isso é muito ruim para a companhia, que a cada dia que se passa, deixa mais de ser uma estatal e se torna uma petroleira de verdade. Então, vamos ficar de olho. Vai ser negativo para o papel esses dias. Até, Felipe, desculpa te interromper, uma pergunta aqui do Marco, né, no chat, se é negativo, né, para as ações, ou como a queda da CID influencia, tá? O impacto é negativo, tá, Marco, no preço da ação, né? E assim, ele perguntou se tem diferença de ON e PN. Aqui a gente prefere sempre a ação mais líquida, tá? Então, no caso, a gente, se fosse recomendar o investimento na ação da Petrobras, a gente prefere a PN, a preferencial, que ela é mais líquida, a Petro 4. Então já está caindo aí 2,30. Então, respondendo negativamente a queda do índice, o dia mais negativo, e esse impacto da CID. Porque o mercado não tem como, ele vai enxergar isso como uma interferência política no final do dia. Então, esse é o grande risco, na minha opinião, além do preço do petróleo e do câmbio, é em Petrobras, né? Você tem um sócio que é o governo. E aí você tem questões políticas, principalmente em ano eleitoral. Então, esse é o grande risco, na minha opinião. E sempre lembrando que a ação está vindo de uma alta forte. Então, tem também aí questões técnicas que a gente fala, as pessoas realizando lucro, né, Felipe? Exatamente. Se você fosse analisar a CID por si só e sem implicações, ela poderia ser até positiva para a Petro. Só que o ponto é que a CID envolve outras questões maiores como a política, né? Uma redução do preço do combustível nas bombas dos postos é positivo para a Petro. O ponto é, o que isso significa? Significa que o governo, no ano de eleições presidenciais, está atuando de novo na Petro. Isso é muito negativo, ainda mais no processo de desalavancagem que a companhia está tentando realizar. É que a CID, ela teve historicamente já impactos maiores, né, no preço do litro do diesel ou da gasolina. Hoje ele é bem pequeno. E essa acho que é a grande mudança da gestão do Pedro Parente, né? A Petrobras, no passado, mesmo com o petróleo em alta, não aumentava o preço. Então a gente pagava uma gasolina subsidiada aí pelo governo, pelos contribuintes, enfim, pelo Estado. Vinha imposto inflacionário, praticamente. Imposto inflacionário. Então agora tem uma questão de mercado. Essa acho que foi a grande mudança da gestão do Pedro Parente. Por isso que a Petrobras está se recuperando. Os seus resultados mostraram isso. Agora, a questão política sempre dá um impacto negativo aí no preço da ação. Exatamente. Os combustíveis estão sofrendo alta no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, é uma coisa que acontece no mundo todo. Então, não é exclusivo do brasileiro. Então, só para finalizar a resposta aqui para o Marco, as duas ações devem cair hoje, tá? Tanto a ON quanto a PN. Se você puder mostrar aí, Felipe. Claro, vou mostrar aqui. A Petro 4 cai 2,40 e a ON está caindo 2,30, quer dizer, 2,25. Então as duas caem. Lembrando aí que, para quem não sabe, a diferença básica entre ON e PN são direitos, né? A ON tem direito a voto, a preferencial, como o nome diz, recebe mais dividendos. Se bem que a Petrobras anunciou um dividendo único igual para as duas classes de ação. Inclusive, elas estão hoje ex-juros, né? Por isso que na tela aparece ali o EJ. Então, ela pagou o juros sobre o capital próprio, que é uma forma de remuneração, e agora está ex-dividendo. Houve um ajuste no preço. Bom, outro destaque corporativo, né, Felipe? CEMIG ontem, a CEMIG anunciou, a ANEEL, na verdade, a Agência Nacional, né, do Setor Elétrico, um reajuste de quase aí 31% para a CEMIG. Então, os papéis subiram forte ontem, uma alta de 5% aí no preço da CEMIG. A gente ainda está aqui entendendo o impacto aí nas receitas regulatórias da CEMIG, mas a leitura é que o consenso de mercado provavelmente vai revisar. O próprio diretor financeiro da CEMIG na teleconferência afirmou que eles esperavam um aumento de 25% no geral, e veio acima, né? Então eles quebram entre o que é residencial, o que eles chamam classe B, que entra rural, pequenas indústrias. Então tem como se fosse 3 tipos ali de tarifas, conforme o usuário, né? Conforme o cliente. E aí, provavelmente o mercado hoje deve rever para cima. A gente está vendo a CEMIG aí um pouco em alta, né, Felipe? Subindo o quê? 2%. Exatamente, vou mostrar de novo aqui. Então, CEMIG, como eu disse antes, né, até na pergunta sobre ações menos arriscadas, né, o setor elétrico ele é visto como menos arriscado, mas no setor que tem muita regulação, acaba tendo muita influência de governo. Então, ontem saiu essa notícia da ANEEL, que é esperada, tá? A CEMIG a cada 5 anos tem essa revisão
tarifária, acabou vindo um pouco mais, está subindo agora 1,20, que a alta de ontem já limita também um pouco. Hoje também você tem bolsa em queda, né? Então é uma ação aí mais previsível a CEMIG. Eu acho que no cenário corporativo hoje é um dia de poucas notícias, né, exatamente, Felipe? principalmente depois do período de resultados corporativos que se encerrou no dia 16, as notícias acabam sendo menores, né? Mas as que têm impacto de fato no mercado, né? O mercado para de olhar para resultado e olha de fato para a notícia. Então isso é positivo. Sempre ficar de olho nas notícias. O dólar é sempre a notícia aí mais perguntada, né? Se a gente soubesse também a taxa, estávamos ricos, né? Se a gente soubesse efetivamente qual que é a taxa de câmbio, né, Felipe? Exatamente, são muitas variáveis, né? Importação, exportação, demanda, juros aqui, juros lá fora. Atuação do Banco Central. Atuação do Banco Central aqui, atuação do Banco Central lá fora. Diversos, crise na Turquia, crise em país emergente, disputa na Coreia do Norte e Coreia do Sul. São muitos fatores. Acompanhar tráfego aéreo na Coreia do Sul, né? Visita do Trump, a Coreia, enfim, a gente procura acompanhar aí as notícias do mundo inteiro. Hoje o grande fator aí a ser acompanhado é a ata do FONC, 3 horas da tarde, né? Então agora, quando a gente fala que está 1,10 de queda, o Ibovespa, dólar aí agora está mais só subindo 0,25, está 3,66, 3,659. Então, enfim. Vou até mostrar para vocês aqui, né? exatamente, né? Isso aqui já é a atuação do BC, já. O dólar já estava subindo mais forte, já está 3,66 agora. Nesse sentido, eu não sei se a gente já comentou sobre isso, né? A atuação do BC, ele fazia um leilão de 5 mil contratos, né, de swap reverso, que na prática é como se você estivesse comprando o dólar, né? Isso é no futuro, mas isso impacta e derruba a cotação spot. Só corrigindo, vendendo, né? É o swap direto, esse, vendendo o swap reverso, vendendo o câmbio futuro. Então, ele punha 5 mil contratos por dia, agora está pondo 15 mil. Então, desde a sexta passada, depois daquele fatídico quinta-feira, né, que o dólar chegou a 3,78 e a bolsa caiu 3,37, a maior queda desde o dia do Joesley. Agora, com 15 mil contratos, o dólar está um pouco mais comportado, vamos chamar assim, né, Felipe? Exatamente. E a leitura da ata um pouco mais benéfica, né? Deixando bem claro. A ata do Copom aqui, Brasil, uma leitura mais benéfica pelo mercado, né? Com a atuação do BC na semana passada, surgiram muitas dúvidas. E a ata deixou bem claro isso, né? O BC se comunicou de forma muito equivocada e ele está tentando reverter o estrago que ele fez. Então, isso pode ser positivo no fim das contas, né? Ele vai melhorar, ele sabe que ele errou, ele está ciente disso e agora ele está tentando melhorar a comunicação com o mercado e tentando estabelecer uma relação de confiança, porque é uma relação de confiança. Então ele passa as expectativas dele para não gerar grandes surpresas no mercado, que nem gerou semana passada, né? Uma curva de juros futuros que a gente acaba olhando muito, muito aberta ali, ela abriu muito as taxas que a gente fala, redução do PU, e isso foi negativo para os mercados. Cotas de fundos muito negativas, cotas de fundo macro. A gente chegou a ver cota de menos 3,5 ao dia no fundo macro, que é muito negativo. Sim. Foi as piores cotas desde o Joesley Day. Tem uma outra pergunta aqui do Leonardo sobre o beta, tá, Leonardo? Eu não sei se tem no sistema. Essa informação do beta, na verdade, ele é um cálculo estatístico entre o retorno da ação e o retorno do Ibovespa. Geralmente isso é sempre relacionado ao passado, tá? Então a gente vai ver aqui se tem no sistema uma forma de você ver isso gratuito. Então você tem que selecionar um período no passado. Exatamente. Geralmente a gente pega 60 dias para trás e aí você vê a correlação, né, estatística entre o retorno daquela ação e do Ibovespa. Mas fazendo uma conta aqui simples, né, a Petrobras está caindo 2 e o índice caindo 1. Então, fazendo uma conta aqui, aquela de papel de pão, seria um beta 2, ou seja, para cada 1% de queda do índice, a Petrobras cai 2 vezes essa queda. Mas isso é hoje, né? Então, o beta é sempre um cálculo estatístico para trás, e a gente vai ver se o sistema aqui tem, aqui no Fast Trade, essa informação. Se não, também é só você exportar para o Excel todo histórico e fazer, de fato, a conta, né? E é legal que você entende como que faz, tudo certinho. Acho que pode ser um aprendizado bem grande para você. Até tem um conteúdo, né, uma coluna que eu escrevo, chama Domingo de Valor, e justamente a gente aborda 2 letras gregas aí, né, o alfa e o beta. Então, até o título da coluna é Lição Grega de Einstein, ou seja, eu explico o que é o alfa e o que é o beta. E entro no detalhe aí na conta
de como calcular o beta. Exatamente. Bom, pessoal, temos mais dúvidas? Acho que poucas dúvidas, um dia um pouco noticiário corporativo, né, Felipe? Noticiário corporativo. E aguardar aí, você vê que a gente começou o call, agora já está um pouco melhor. A bolsa está caindo só 0,88, o dólar subindo só 0,15. E Petrobras ali um pouco abaixo dos 2% de queda. É aquilo que a gente vem falando desde, né? A primeira meia hora do mercado é muito tensa. Então, não se baseie com essas informações. Tudo muda a partir das 10h30. 10h20, tem 10 inclusive, minutos. até sempre falo, o ideal é não operar nessa primeira meia hora, né? Comprar e vender ações nessa primeira meia hora não é o ideal, né? Enfim, a não ser que seja para sair de uma posição, você precisa. Mas o ideal é não fazer operações nessa primeira meia hora. A primeira meia hora é mais bagunçada, vamos chamar assim, né, Felipe? Exatamente. Então, pessoal, às 15 horas, não se esqueçam, tem a ata do FONC, e na sexta-feira o presidente do FONC vai falar lá em Estocolmo, na Suécia, o que ele acha aí, as perspectivas dele para esse ano. Fiquem ligados, pessoal. É isso, então. Pessoal, bons negócios para todos. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente. Entra no nosso site, levante.com.br. Até amanhã e um grande abraço. Bom dia, bons negócios. Tchau, tchau.